Olá, pessoal. Mais um módulo se inicia, né? Módulo 2. Só que esse módulo 2, o conteúdo dele vai ser dividido em duas partes. Os dois primeiros encontros, a gente ainda vai continuar com o conteúdo de matemática financeira, né? E os dois últimos encontros do módulo 2, a gente vai reservar a outro conteúdo, que é o conteúdo de estatística. Mas eu estou aqui para apresentar o que vai ser trabalhado no módulo 2, encontro 1 e 2, que é um vídeo de apresentação para motivar vocês a buscar mais, é, estudar e aprofundar nos estudos e também participar do webinar, tanto de segunda como de quarta-feira, e a gente ir trabalhando naquela discussão proveitosa, enriquecedora que a gente anda fazendo entre nós três professores, o professor Júlio e o professor Deison também. Então, o que vai ser trabalhado no módulo 2? Módulo 2, encontro 1 e 2, nós vamos trabalhar os sistemas de amortização. Sistemas de amortização, a gente tem vários. A gente tem o sistema de amortização, o SAC, tá? Que é um sistema de amortização constante. A gente tem o sistema Price, que é o sistema francês de amortização. Temos o sistema SAM, que é o sistema de amortização mista. E temos o sistema americano de amortização. O que acontece? Sistema de amortização, como dei exemplo aí para vocês, a gente tem vários. Mas nós não vamos trabalhar com todos. A gente viu a necessidade de abordar esse tipo de conteúdo, que é o sistema de amortização, porque o nosso livro didático ele não faz menção a nada em relação a essa condição, e nós juntos chegamos, e é um consenso entre nós três professores, que é de suma importância ser trabalhado esse tipo de sistema de amortização, para a gente poder entender o mundo do dinheiro. Hoje, inúmeros tipos de financiamentos e empréstimos são feitos utilizando o sistema de amortização, e a gente viu que teve a necessidade de trabalhar esses conceitos. Então, vamos reservar o encontro 1 e 2 para trabalhar os tipos de amortização. Nós não vamos trabalhar os 4, vamos trabalhar apenas o sistema de amortização constante, que é a tabela SAC, no encontro 1, e no encontro 2, nós vamos trabalhar o sistema de amortização francês. Então, esses dois não são muito utilizados nas nossas instituições financeiras. Inúmeros tipos de financiamentos são regidos pelo sistema de amortização da tabela SAC, também da tabela Price, e aí a gente vai reservar esses dois encontros para a gente falar desses conteúdos. Então, o que é a primeira condição que a gente precisa saber? E aí eu vou te dar a definição do que é amortização. Não vou fazer tudo o que eu iria fazer no webinar, porque eu quero ver a participação de vocês, e além disso ainda tem a nossa discussão entre nós três professores, com o que vocês entendem também
sobre a relação com as instituições financeiras, e aí a gente não quer perder essa discussão lá no momento. Então, aqui vai ser só uma motivação. Então, apresentando o que é a amortização, então, o que é a amortização? A amortização é um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos que são realizados em função de um planejamento, de modo que cada prestação corresponde à soma do reembolso do capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambos, sendo que os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. Em relação à definição do que é uma amortização, a gente já viu que aí a gente tem alguns conceitos relacionados, né, importante em relação à economia e à matemática financeira. Por exemplo, para você ter uma dívida, ou você adquiriu ela a partir de um certo empréstimo, então você precisa, por exemplo, de uma instituição aonde vai ser detentora do capital, que vai fazer esse empréstimo para você, né? Aí você precisa de um planejamento, como que você vai pagar, qual o tempo, né? Quanto que você vai pagar desse reembolso. Então, nessa definição aí, a gente tem uma série de conceitos relacionados em relação à economia e à matemática financeira, né? O sistema econômico. Então, a gente tem quais são os conceitos que vão aparecer aí para a gente. Os conceitos que vão aparecer aqui para a gente vão ser um deles, credor ou mutuante. O credor e o mutuante, tá? É uma pessoa física ou jurídica que é aquela que é detentora do dinheiro. Por exemplo, um banco. Aí é uma pessoa jurídica que ela é detentora do dinheiro ou uma instituição. Mas se adquirir uma dívida, então alguém adquiriu a dívida, ou pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Então essa pessoa ela é chamada de devedor ou mutuário. E aí você tem a belíssima, né, que a gente já trabalhou anteriormente, que é a taxa de juros. Então, a taxa de juros, ela é um acordo, né, que você faz entre as partes, mas só que esse acordo que faz entre as partes, de qual é a taxa de juros que vai ser aplicada para esse financiamento, ou esse empréstimo, ou com essas condições, ela é calculada sempre em relação ao saldo devedor, que é o que você vai ter. E aí você tem um chamado período de carência. O que é esse período de carência? É um tempo que você tem até o pagamento da primeira amortização. Porque tem alguns tipos de empréstimo que você adquire eles, já no mês seguinte você já começa a pagar uma prestação onde que vai amortizando essa dívida. Já tem algumas características de alguns tipos de financiamentos que você pega o empréstimo e aí você só vai pagar, né, a primeira parcela da amortização daqui a um certo tempo. Então, esse período entre você receber o dinheiro até pagar a primeiro pagamento, onde que vai diminuir na amortização, né, primeiro pagamento de amortização, aí esse período é chamado de carência. E aí você tem o prazo de utilização, que é o prazo em que a instituição, que é o credor, vai repassar o dinheiro ao devedor. E você tem o prazo de amortização, que é o período que você vai pagar essa dívida, até qual período que vai pagar essa dívida para amortizar. E aí você tem uma prestação. Aí a gente viu aqui na nossa definição que essa prestação ela é acrescida do reembolso, né? Que vai calcular também a amortização e os juros, e quando a gente fala de instituição financeira, ela sempre
tem os chamados encargos. Então, o que que a gente vai trabalhar aqui nesse módulo 2? Nós vamos trabalhar esse tipo de sistema de amortização, que aí ele tem uma característica, e a gente, no sistema de amortização, a gente vai ter, igual aqui a gente já apresentou uns conceitos relacionados, com taxa de juros, aí vai ter a prestação, a gente vai ter a amortização, né? E aí a gente, na instituição financeira, a gente vai ter os chamados encargos, mas o sistema de amortização da tabela SAC, pelo próprio nome, ele já diz, ó, amortização constante. Então, os tipos de empréstimos que regem por esse sistema são aqueles aonde que a amortização é constante. O que que isso significa? Quer dizer que todo pagamento que você faz, ele amortiza da dívida sempre o mesmo valor. E já, então, aqui significa amortização constante. E já o sistema o sistema francês de amortização, ele tem uma característica específica. O sistema de amortização de francês, ele tem a prestação constante. E como a gente está fazendo no curso em relação à matemática financeira, não é ficar preso a fórmulas, sim ficar preso às ideias. Então, eu vou apresentar alguns resultados, onde vai ter as expressões no sistema de amortização constante, que vai calcular o saldo devedor para um dado período, que vai calcular qual que é a amortização para aquele período, qual que é a taxa de juros para aquele período, mas a gente não vai ficar preso a fórmulas, porque eu quero também apresentar com vocês um recurso do Excel, que ele vai nos auxiliar a trabalhar com esses dois tipos de sistema de amortização, para que a gente consiga construir uma tabela e aí ganhar tempo em relação a algumas contas. Mas a gente não vai perder, né, aquela discussão que a gente viu que foi muito enriquecedora entre eu, professor Júlio e professor Davidson, aonde que a gente vai apresentando a nossa visão em relação à matemática financeira e o mundo do dinheiro, e a gente vai apresentar alguns tipos de financiamentos e de empréstimo nos bancos que são regidos por esse sistema de amortização e por esse sistema de amortização. Por exemplo, o sistema, né, um programa do governo federal, que é aquele governo que tinha Minha Casa Minha Vida, as prestações, né, em relação a que é calculada, ela rege no sistema de amortização constante, porque a amortização é constante. E já quando você faz, por exemplo, um empréstimo consignado, ou você financia um carro pelo banco, aonde que a prestação ela é constante. E aí, consequentemente, ela se encaixa no sistema de amortização francês. E aí eu espero vocês na segunda e quarta-feira da semana que vem, para a gente trabalhar, né, esses dois tipos de sistema de amortização. Até mais e um abraço e até o webinar.